Eric e Enid, de Chrétien de Troyes. Eric e Enid é uma novela de cavalaria, um dos romances da Távola Redonda, como está aqui, a primeira novela que abre este livro, do escritor francês Chrétien de Troyes, que viveu por volta do século XII, que fez parte de todo aquele movimento a ver com o código de amor do amor cortês, que era uma das prerrogativas da Maria de França. Mas, como a gente vai perceber não só em Eric e Enid, como em outras novelas, outros romances do Chrétien de Troyes, ele nunca se acertou plenamente com o código do amor cortês. O que dizia o código em linhas gerais? Uma das suas ideias básicas, um dos seus fundamentos para a sua argumentação do amor cortês, era que não pode haver verdadeiro amor entre esposa e marido, porque eles têm um contrato, eles não se escolhem, eles são determinados um para o outro. Lembremos que muitos dos casamentos eram uniões de fortuna, especialmente uniões de reinos, de posses. Muitas vezes a esposa ia trazer uma propriedade para o marido, né, ao se casar com ele, era o seu dote. Então, eles não escolhiam livremente um ao outro, e eles tinham essa obrigação um com o outro, como marido e esposa. E assim, o Código de Amor Cortês do século XII vai estabelecer que não pode haver verdadeiro amor entre marido e esposa, e, portanto, o verdadeiro amor deve ser buscado fora do casamento. Daí, o amor cortês, que, como escreveu C.S. Lewis, era uma espécie de permissão para o adultério. Mas o Chrétien de Troyes nunca se afinou exatamente com essa ideia. A gente vai ver isso não só no Eric e Enid, como em outros romances de cavalaria dele, inclusive Guilherme de Inglaterra, que tem vídeo aqui no canal. O que a gente tem em Eric e Enid? O Eric faz parte, né, desse grupo de cavaleiros ao dispor do semi-lendário rei Arthur da Bretanha, né, o Arthur da Távola Redonda, que quem, segundo a lenda, teria estabelecido essa mesa redonda onde os seus cavaleiros se reuniam. E por ser uma mesa redonda, não havia lugar de proeminência para ninguém. Todos os cavaleiros tinham a mesma importância, independente de status, independente de grau de nobreza, independente de fortuna. E dentro dessa história do Chrétien, o Eric é um deles. É um desses cavaleiros, ao dispor do rei Arthur, e que conhece essa jovem Enid, que também é uma jovem da nobreza, se apaixona, e ela se apaixona por ele também, e eles se casam. E eles parecem muito felizes, até que, dentro desse romance, dessa história, começa a surgir uma impressão de todos os que rodeiam o casal que o Eric deixou de lado, né, a sua honra como cavaleiro, de procurar desafios, de procurar justas, né? De procurar competições, de fazer o seu nome como um cavaleiro, de enfrentar grandes perigos, porque ele está muito acomodado, né? Cuidando da sua esposa, namorando a sua esposa, e ficou assim, indolente. Quando isso começa a ficar assim, essa crença começa a ficar muito gritante dentro do grupo da nobreza, o próprio Eric acaba ficando incomodado com isso e resolve sair em busca de aventuras, de refazer, né, restaurar a sua honra de cavaleiro. Então ele vai atrás de perigos, ele vai atrás de desafios, mas ele leva a esposa. E o que a gente tem aqui, especialmente na segunda parte de Eric e Enid, é esse equilíbrio que o Chrétien parece tentar conseguir entre o lado aventuresco, que é um lado bastante pagão da história, e essa valorização do amor conjugal, que rema contra a maré, dentro do Código do Amor Cortês do século XII. A visão do Chrétien é mais cristã do que pagã. E aí você tem esses elementos de cristianismo e de paganismo dentro da obra do Chrétien. Porque ao mesmo tempo que ele valoriza os perigos, que ele coloca inclusive alguns desafios enfrentados pelo Eric, que são assim, beirando o sobrenatural, né? Beirando a fantasia, beirando aquela coisa assim, extraordinária.
e aí você vê bem o elemento pagão, você também vê esse aspecto cristão que é o tratamento que ele dá ao casamento. Muito mais cristão do que pagão. Porque esse casal se ama, apesar deles estarem na segunda parte do livro já um pouco estremecidos por causa desse orgulho ferido, vamos dizer, do Eric, né? E aí, às vezes, ele parece tratar a Enid com uma certa rispidez, mas o autor vai nos mostrando como, às vezes, você exigir, um marido exigir, ou parecer exigir da sua esposa uma sujeição absoluta, acaba prejudicando esse marido. E aí o Chrétien faz vários jogos com isso, várias pequenas situações em que ele revela isso. Que a verdadeira esposa, ela tem que ser uma companheira do homem, não simplesmente alguém que lhe obedece. Não é que o conceito de submissão não esteja inserido dentro da história, está. Mas essa submissão que se espera da esposa, dentro de Eric Enid, você vai percebendo, o leitor percebe que vai sempre vindo temperado, controlado, né? Dentro desse sentimento de afeição e de carinho que o Eric tem por ela, pela Enid. Quando eu terminei de ler mais uma vez Eric Enid, essa deve ser a terceira vez que eu leio essa novela, eu fiquei pensando se não haveria alguma coisa que o Chrétien de Troyes teria tirado, por exemplo, da Epístola aos Efésios, do apóstolo Paulo, no capítulo 5, quando Paulo faz uma exposição de como deve ser o marido, como deve ser a esposa. Você tem a questão da submissão, mas você tem a questão do amor que o marido deve ter pela esposa, como Cristo amou a igreja. Isso não está explícito aqui, mas eu fiquei pensando se não há essa busca de equilíbrio que você encontra em Efésios, se não há essa busca de equilíbrio que você percebe tão bem em Eric Enid, se não foi uma influência dessa epístola sobre a obra do Chrétien. Mas a gente não tem nenhuma citação, nenhuma alusão explícita ao Novo Testamento ou a qualquer parte do Novo Testamento. É apenas uma especulação, mas é uma especulação interessante.